Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, amados, versos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 35. Eu já preguei nesta passagem numa oportunidade anterior, quando eu falei sobre o tema devolvidos ao propósito. Os irmãos devem lembrar, eu acho que faz uns 3 domingos atrás, ou 3 ou 4, né? Lá no nosso canal no YouTube você pode rever aquela ministração. E hoje o Senhor me trouxe novamente a este texto, inclusive que é um dos textos, o primeiro texto, né, que fundamenta o nosso decreto 2020, devolvidos ao propósito para escolher a melhor parte. O outro texto é Lucas capítulo 10, que eu comecei a exposição no domingo passado, e eu confesso para os irmãos que eu planejava até concluir a exposição do capítulo 10 de Lucas neste domingo, mas aprove ao Senhor direcionar-me na palavra para outras áreas. Amém? Amém? Você está aí? Amém. Glória a Deus. Então Lucas 24, 13 ao 35. Naquele mesmo dia 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus,
Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Eu quero ainda trazer um texto auxiliar a esta mensagem, irmãos, que está no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23 apenas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23, dois versículos muito conhecidos. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Irmãos, o meu tema hoje é a oportunidade de cada dia. Amém? Diga após mim: a oportunidade de cada dia. Diga mais alto: a oportunidade de cada dia. Amém? A oportunidade de cada dia. Hoje, irmãos, nós estamos celebrando o último culto de 2019. Você pode dar uma glória a Deus? Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Embora a festa da dedicação já tenha sido celebrada e um novo decreto espiritual já tenha sido liberado para 2020, devolvidos ao propósito para escolher a melhor parte, eu quero dizer para os irmãos e irmãs que este tempo, sobretudo esta semana, é um tempo especial, tanto no calendário dos homens como no calendário de Deus, tanto no calendário dos homens como no calendário dos céus. Amém? Amém? Aleluia. Esses últimos dias do ano, irmãos, e também desta segunda década do século 21, falam a nós sobre o encerramento de um processo, falam a nós a respeito do fechamento de um ciclo na nossa vida como igreja, para a abertura de um novo processo, para o início de um novo ciclo, dentro do qual já estaremos por completo no próximo domingo, dia 5 de janeiro, na Santa Ceia do Senhor aqui neste lugar. Amém? Amém? Você está aí? Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Você veio ouvir Deus falar, né? Então o que Deus tem a dizer para você é isso: que Ele te dá uma oportunidade nova a cada dia. O nosso tema é a oportunidade de cada dia. Você pode glorificar a Deus. Eu estou dizendo isso porque hoje, ao amanhecer, o Senhor testificou ao meu coração sobre a importância de concluir bem e começar bem os tempos e as estações proféticas. É de suma importância nós termos em mente, muito nítida, muito vívida,
esta compreensão, precisamos concluir bem e começar bem os tempos e as estações proféticas. É uma coisa que eu já falo há muitos anos, apesar de infelizmente ainda haver algumas pessoas que parece que não compreenderam ainda o que o Espírito tem dito, mas glória a Deus pela sua vida que tem compreendido, porque você está aqui. Do que estamos falando? Estamos falando, irmã Sueli, que não podemos nos dar ao luxo de estar despercebidos, não podemos estar distraídos, e muito menos podemos estar desesperançados. Amém, irmãos? Não podemos, em tempos e estações de transição, de passagem, de conclusão e de início de processos, não podemos estar despercebidos, desesperançados, distraídos, submetendo os acontecimentos às nossas próprias análises, submetendo os acontecimentos às nossas próprias avaliações, como fizeram os 2 discípulos no caminho de Emaús. Devido a uma análise pessoal, devido a uma interpretação particular, devido talvez a uma distração com respeito ao que Jesus claramente havia falado na última ceia, devido a um nível de desesperança, afinal de contas tinham uma expectativa a respeito de Jesus, no sentido dele se enquadrar naquele perfil de Messias que o judaísmo e os rabinos pintavam que seria, e Jesus de fato não correspondeu a esse perfil da tradição, muito embora ele é o Messias e tenha cumprido todas as profecias com respeito ao Messias, amém? Não podemos duvidar da messianidade de Jesus, aleluia. Mas devido a uma análise própria, a uma avaliação particular, de um momento de transição, aonde Jesus havia morrido para ressuscitar, e haveria de ressuscitar para ascender aos céus, e haveria de ascender aos céus para de lá enviar o Espírito Santo, e então no capítulo 2 de Atos dar início à sua igreja, aleluia. Devido a uma análise pessoal, a uma avaliação particular, precipitada, incompleta, esses 2 aqui no caminho de Emaús estavam saindo do propósito. Então, nesses períodos de transição, nós não podemos estar despercebidos, desesperançados, nós não podemos submeter os acontecimentos à nossa volta, a nossa própria análise, a nossa própria avaliação, como esses 2 aqui fizeram. Por quê? Porque as nossas próprias análises, as nossas próprias avaliações, a Bíblia mostra claramente que elas são momentâneas, superficiais e temporais. Momentâneas, superficiais e temporais. Em tempos de transição, nós precisamos crer para entender e experimentar passagens como Isaías 55, versos 8 ao 11. Isaías 55, 8 ao 11 diz, passagem conhecidíssima de todos nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto, os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come,
assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É isso que nós devemos focalizar, entender, crer, profetizar e experimentar em tempos de transição como estes que estamos vivendo. Não apenas a transição de um ano para o outro, de um decreto para o outro, mas de uma década para outra. E se você assistir lá no grupo da igreja do WhatsApp, a guia profética do apóstolo Rony Chaves, que eu disponibilizei ali para os irmãos vão ver que muitas coisas que nós temos falado, direta ou indiretamente relacionada com o nosso decreto para este ano, também estão contidas ali. Obviamente que isso não é por acaso, mas é porque temos andado no espírito de ensino profético, apostólico. Amém? Amém? Aleluia. O que eu percebo hoje? Eu percebo que o Senhor quer falar conosco nessa direção, Marlene, de nós concluirmos bem uma estação profética, para começarmos bem, Cristiane, uma outra estação profética. Nós precisamos compreender, irmãos e irmãs, que cada palavra da boca de Deus tem um conteúdo criador. Amém? O Senhor fala em Isaías: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não é vazia, ela é cheia. Cheia do quê? De um conteúdo criador. Aleluia. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é cheia desse conteúdo criador, desse conteúdo vivificador, e ela cumpre um fim específico. Deus não é como nós, que desperdiça palavras, mas toda palavra que sai da sua boca é criadora, vivificadora, tem conteúdo e tem um fim, um objetivo, um propósito específico para cumprir. Isaías termina a passagem dizendo: fará o que me apraz, diz o Senhor, prosperará naquilo para que a enviei. Toda palavra que sai da boca de Deus tem endereço certo, tem propósito definido e tem destino irrevogável. E o destino da palavra de Deus nunca será outro que não seja prosperar naquilo para o qual foi enviado. Quer os homens creiam, quer não, quer queiram, quer não, quer entendam, quer não, seja onde for, com quem for, mas assim é a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Pode dar glória a Deus? Aleluia. Por que eu estou falando isso? Preste atenção preste atenção nesta mensagem, porque ela é uma construção profética. Amém? Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos compreender a importância de atentarmos, irmão Paulo, e de meditarmos no conteúdo de cada decreto espiritual que nos tem sido entregue. Nós precisamos compreender a importância de estarmos atentos e meditarmos no conteúdo de cada decreto espiritual que nos tem sido entregue. Por isso que no último dia da festa da dedicação, eu poderia só liberar o novo decreto, mas eu fiz questão de fazer uma retrospectiva de todos os outros 24 decretos que nós recebemos do Senhor até aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Trata-se de uma caminhada profética. Nós não devemos esquecer de textos como 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20, texto conhecido que diz: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Outra tradução diz: crede em Deus, estarei firmes. Obedecei aos profetas e prosperareis. Nós não devemos esquecer de palavras como esta. Crer no Senhor, irmão Edmilson, e na palavra profética é a receita bíblica para estar seguro e para ser bem-sucedido. Vou repetir: crer no Senhor, irmã Cibele, e na sua palavra profética é a receita bíblica para estar seguro e ser bem-sucedido. Aleluia. Irmãos, em meio a tantas angústias, em meio a tantas dúvidas, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas opressões, incompreensões, depressões desta geração, eu quero dizer nessa noite que a palavra profética é a luz, que a palavra profética é o referencial, que a palavra profética é a segurança, que a palavra profética que você está ouvindo é a direção, que a palavra profética que você está recebendo é o consolo, que a palavra profética é o conforto para o nosso coração. Amém? Amém. Outro trecho que nós devemos estar muito atentos, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. Versículo que há muitos e muitos anos eu trago à memória da igreja. 2 Pedro 1,19, um dos meus versículos prediletos da Bíblia. E temos ainda mais firme a palavra profética. Em tempos de instabilidade, é a palavra profética do Senhor, das Escrituras, que vai te trazer a firmeza. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. O que Pedro fala? Que se você está atento à palavra profética, você está fazendo muito bem. O versículo continua: como uma candeia que alumia em lugar escuro. A luz de Deus virá em meio às trevas, através da palavra profética, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas esta última mensagem para o seu coração, para a sua vida, para o seu espírito, para a sua alma, eu diria até mesmo para o seu corpo nesta noite, é uma mensagem de ânimo. Eu não sei se você percebeu, eu espero que tenha percebido e que esteja se manifestando. Esta mensagem é uma mensagem de ânimo, esta mensagem é uma mensagem de esperança. Aleluia. Por que ânimo e esperança para a tua vida? Porque eu estou dizendo que tem que terminar bem para começar bem, que é uma mudança de fase, que é uma mudança de ciclo. E por que nós precisamos, irmãos, de ânimo e esperança do céu para a nossa vida? Porque talvez muitos de nós aqui, quando nos colocamos a analisar a nossa caminhada até aqui, podemos chegar à conclusão que não estamos terminando nada bem. Talvez muitos de nós, ao analisarmos a nossa caminhada até aqui, podemos chegar à conclusão que não estamos terminando tão bem quanto gostaríamos ou poderíamos estar. Por isso que é uma mensagem de ânimo e de esperança para a sua vida. E de fato todos nós tropeçamos em muitas coisas. Vou repetir. De fato todos nós tropeçamos em muitas coisas, uns mais, outros menos, conforme a medida da fé e da maturidade de cada um na palavra de Deus. Quanto mais fé e maturidade você tem na palavra, menos você tropeça. Mas fato é que uns mais, outros menos, mas todos nós, de um momento ou outro, tropeçamos em muitas coisas. E não é eu quem estou dizendo, e sim Tiago, no capítulo 3, verso 2.
Tiago diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Primeira coisa que nós temos que cuidar para não tropeçar é a nossa língua, porque às vezes ela está tão comprida, tão para fora da nossa boca, que nós corremos o risco de pisar em cima dela e tropeçarmos. Mas eu quero que você se anime nessa noite. Eu não sei no que você tem tropeçado, se é na língua ou em alguma outra coisa, mas eu quero que você se anime e esteja esperançado nesta noite. Mesmo que você não esteja terminando esta década, este ano, este ciclo tão bem quanto gostaria, ou como poderia estar terminando, mas o Senhor chamou você aqui nessa noite para dizer isso, que Ele sempre dá a oportunidade de recomeçar a cada dia. Amém? Nosso tema é a oportunidade de cada dia. Então, seja qual for o seu caso, eu vim aqui nessa noite com um objetivo. E qual é o meu objetivo, irmã Sueli? Deus me mandou dizer hoje aqui que há uma oportunidade de recomeçar no Senhor a cada dia. Deus me mandou dizer nesta noite aqui: há uma oportunidade para você recomeçar em mim, diz o Senhor, a cada dia. Quando Cleopas, que é um dos dois lá do caminho de Emaús, lembra? E o seu companheiro entristecidos, é o que diz aqui Lucas 24:17, a parte B do versículo, e eles pararam entristecidos. Então, quando Cleopas e o seu companheiro entristecidos, desiludidos em sua própria expectativa, se você olhar o verso 21 de Lucas, capítulo 24, você vai ver isso. Eles estavam entristecidos e com uma grande desilusão. O verso 21 diz assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Olha a expectativa frustrada aqui, porque eles estavam avaliando as circunstâncias à sua volta conforme eles pensavam, eles achavam, eles julgavam entender, eles imaginavam compreender, e não era bem assim, porque quando eles pensaram que tudo estava acabando, Jesus estava apenas começando. Quando você pensa que tudo está acabando, Jesus está apenas começando com a sua vida. Aleluia! Então eles estavam entristecidos, desiludidos na sua própria esperança, e por causa da tristeza e da desilusão, eles estavam cada vez mais, a cada passo naquele caminho, se afastando de Jerusalém em direção a Emaús, saindo do propósito. O propósito não era Emaús, o propósito era Jerusalém. O que Cleopas e o seu companheiro acreditavam, Marlene? Eles acreditavam que tudo havia se acabado. Jesus havia sido morto. Ponto. Apesar até mesmo do relato das mulheres, apesar até mesmo do relato de outros discípulos que alegavam que ele havia ressuscitado. Olha o verso 22 e 23 aqui, do capítulo 24 de Lucas. Verso 22 e 23 diz assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas apesar do relato das mulheres, apesar do relato de alguns dos discípulos, apesar até mesmo de uma visão de anjos que já havia sido dada, Cleopas e o seu companheiro continuavam se afastando do propósito, que era Jerusalém, em direção a Emaús, devido à tristeza e à desilusão, achando que tudo havia acabado, quando na verdade Jesus estava apenas começando, porque a morte de Jesus não é o fim, mas ela é sim a porta para a ressurreição,
E a ressurreição é o começo de tudo e é o fundamento da fé e da esperança da igreja, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Quando eles pensaram que Jesus já havia acabado com eles, Jesus estava apenas começando. Não pense que Jesus já acabou com você, Ele está apenas começando. Quando eles pensaram que tudo tinha acabado, Deus estava, irmão Hélio, só começando. E como é que Deus começa? Deus sempre começa em grande estilo, aleluia. Deus começou ressuscitando Jesus dentre os mortos. Olha o verso 34, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Estou prestes a concluir essa ministração, mas eu quero chamar a sua atenção essa noite, antes de nós concluirmos, para dois fatos, irmãos, que normalmente passam despercebidos neste texto de Lucas 24, do 13 ao 55. Aliás, do 13 ao 35, né? Dois fatos que normalmente passam despercebidos. Quantos fatos? Dois. Primeiro fato, eu quero chamar a sua atenção para o horário. Diga comigo, o horário. Jesus, irmão Eldson, renovou a esperança, fortaleceu a fé deles, devolveu-os ao propósito. Quando? Ao entardecer. Que horas é o entardecer? É a viração do dia. É quando no relógio de Deus um novo dia começa. Que horas é isso? Às 18 horas. Então Lucas 24, 29. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia. Ou seja, já estamos em um novo dia. Nós sabemos muito bem que na forma bíblica de marcar o tempo, o dia não começa como no nosso calendário, né? Não vira à meia-noite, mas sim às 18 horas, chamado na Bíblia este período de viração do dia. Então o texto no verso 29, o texto de Lucas 24, no verso 29 diz: já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Por que este detalhe é importante? Porque foi exatamente um horário de transição. Amém? Amém? Foi exatamente um horário de transição, onde eles tiveram, irmã Edneia, com o Cristo ressurreto, a oportunidade de recomeçar em Deus um novo dia profético. E como é que eles recomeçaram no Senhor ressurreto um novo dia profético? Sendo devolvidos ao propósito. A primeira coisa que Deus faz quando Ele recomeça com alguém é devolvê-lo ao propósito. Seja isso com indivíduos, seja isso com famílias, seja isso com igrejas, seja isso com nações, seja isso no individual, seja isso no coletivo. A uma determinada igreja em Apocalipse, o Senhor ressurreto disse que eles precisavam voltar ao primeiro
amor. Lembrar de onde caíram, arrepender-se e voltar ao primeiro amor. Ou seja, serem devolvidos ao propósito. Foi por não compreender isso que Israel precisou ficar 40 anos dando volta no deserto. Então, como é que Deus oportuniza um novo dia profético para alguém? Devolvendo-o ao propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida não é a gente quem escolhe, mas Ele. Assim como você não escolhe de quem vai nascer, ou o nome que vai ter, da mesma forma, quando você nasce no Senhor, você já nasce com um propósito definido. Você já nasce com um nome definido. Você é chamado pelo nome que é sobre todo nome, faz parte da grande família de Deus nos céus e na terra. O nome Jesus Cristo de Nazaré. Esse é seu nome de família. Ah, mas eu não quero, mas eu não gosto, mas eu... Não importa, se você é da família de Deus, esse é o nome de família. Ponto. E você já nasce com um propósito definido. Isso está relacionado com os decretos de Deus, e até mesmo com a gloriosa doutrina da predestinação, que aparece várias vezes comprovada e exposta e explicada nas Escrituras. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não é esse o nosso assunto. Eu quero que você entenda que quando nós alcançamos em Jesus a percepção espiritual, a compreensão espiritual, que Deus está apenas começando conosco em situações que nós pensamos serem terminais, então somos devolvidos ao propósito. Não se esqueça, quando você pensa que acabou, Deus está apenas começando. Quando Jonas foi lançado, após os marinheiros haverem tirado sortes no mar revolto, logo a seguir engolido pelo grande peixe, certamente no ventre do grande peixe pensou que tudo estava acabado, que Deus havia terminado com ele. Mas depois de 3 dias e 3 noites, fazendo um cruzeiro submarino por baixo d'água, percorrendo, segundo alguns estudiosos, praticamente toda a extensão do mar Mediterrâneo, Deus olha para Jonas dentro do ventre do grande peixe e diz: estou apenas começando com você. E ordena ao peixe que o vomite na beira da terra, devolvido ao propósito. Aleluia. Como eu gosto de dizer quando eu ministro a respeito de Jonas, né? O problema não era Nínive, o problema era Jonas. E Deus promove a obra de conversão de uma cidade inteira para trabalhar com a vida de um profeta tão duro, tão teimoso, tão
incompreensível. Por isso que Deus não levantou outro para mandar a Nínive, tinha que ser Jonas. Por quê? Porque muito mais do que querer tratar com Nínive, Deus queria era tratar com Jonas. Mas essa é uma outra mensagem. Mas eu falei de dois aspectos no texto de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. O primeiro foi o horário, na viração do dia. O que isso significa? Que são momentos de transição, horários de transição, onde o Cristo ressurreto vai se encontrar conosco, vai nos devolver ao propósito. Amém? Nos proporcionando, nos oportunizando algo novo do Senhor na nossa vida, para cada dia. Quantos recebem? Segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção, e aí nós vamos encerrar, é o lugar. Diga comigo, o lugar. Jesus renovou a aliança, irmã Marilene, e a esperança. Jesus fortaleceu a fé daqueles dois, Joseli, devolvendo-os ao propósito. Em que lugar? Na mesa. Amém? Diga comigo, na mesa. E o que Jesus estava fazendo na mesa? Abençoando e partindo o pão. Lucas 24:30. Quando ele estava sentado à mesa com eles, pegou o pão, o abençoou, o partiu e deu a eles. Irmãos, a mesa da ceia fala da comunhão com Jesus. A mesa da ceia fala, irmão Paulo, da nossa identificação estando no Senhor Jesus e o Senhor Jesus estando em nós. Não a religião no seu aspecto formal, no seu aspecto ritual, mas sim a comunhão é o nosso vínculo de identificação com Jesus, o nosso Senhor. E é nesse vínculo de comunhão com o Senhor que os nossos olhos se abrem. A comunhão com Jesus e com a sua igreja tem o poder e a eficácia de abrir os olhos das pessoas. Quanto mais identificado com Cristo na mesa de comunhão com Ele você está, mais olhos abertos você terá. É no vínculo de comunhão que os olhos se abrem. Lucas 24:31 diz assim: então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. É no vínculo de comunhão com o Senhor que os nossos olhos se abrirão, que nós seremos devolvidos ao propósito com a oportunidade de recomeçar. Amém? Essa oportunidade de recomeçar, irmãos, ela é concretizada com a nossa atitude de retornar a Jerusalém. Ninguém recomeça com Deus querendo permanecer em Emaús. A nossa oportunidade de recomeço com Deus é concretizada pela nossa atitude de retornar a Jerusalém, de retornar ao propósito, de retornar à igreja, de retornar à comunhão, de retornar à oração, de retornar à leitura bíblica, de retornar ao grupo familiar, de retornar ao discipulado, de retornar ao culto, de retornar à adoração, ao louvor, às práticas espirituais, devocionais, etc, 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 etc. O que concretiza, o que materializa, o que substancializa
A nossa oportunidade de retorno ao propósito é a nossa atitude. Ninguém retorna ao propósito só de palavras. Ninguém retorna ao propósito só de boa intenção. Ninguém retorna ao propósito só de promessa. Mas como se retorna ao propósito? Com atitudes. Amém? Atitudes para com Deus, atitudes para com o seu povo, atitudes para com a sua palavra, atitudes para com o seu reino, atitudes para com o seu próximo, atitudes para com a sua igreja. Isso sim nos leva ao centro do propósito. Escute aí com os dois ouvidos o que Deus me falou hoje à tarde, e escreva para você nunca mais esquecer. Atitudes concretizam oportunidades. Atitudes concretizam oportunidades. Vamos repetir? Repita após mim. Atitudes concretizam oportunidades. Mais uma vez, mais alto. Atitudes concretizam oportunidades. Não se esqueça disso. Quando Deus nos dá uma oportunidade, cabe a nós uma atitude. Vou repetir. Quando Deus nos dá uma oportunidade, cabe a nós uma atitude. Deus não quer que ninguém aqui fique dando volta no deserto como Israel deu. O que faltou para Israel? Oportunidade? Não, atitude. O que falta para muita gente na nossa geração não é oportunidade. Ai, se Deus me desse, irmão Sueli, uma oportunidade. Eu vim aqui para te dizer, Deus dá uma oportunidade para mim, para você, para todos nós, todos os dias, porque a Bíblia diz nas Lamentações, nós temos, as misericórdias se renovam a cada manhã. E por que então que Ele dá oportunidades de recomeço todos os dias, mas nem sempre eu experimento, nem sempre eu aproveito, nem sempre eu usufruo, nem sempre eu volto ao propósito, na maioria das vezes até mais não do que sim? Por quê? O que me falta? Te falta a atitude. E a nossa atitude tem que ser, anote aí, coerente e alinhada com a palavra de Deus. Amém? Que nessa noite você compreenda e receba no seu espírito essa palavra, e que a sua atitude face a uma nova oportunidade que Deus está te dando, ao te devolver ao propósito neste período de transição. Que a sua atitude seja coerente e alinhada com a palavra, que é a vontade de Deus. Amém?